Estava te esperando aqui. Como está você, Marcos? Tudo bem? Opa. Tudo bem, Mauro? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, estamos ouvindo. Tá, acho que é a primeira vez que Rebeca entrevista Marcos Coimbra. A Rebeca é a nova âncora aqui do Fórum Café. Vai ser bom. Tá? Isso aí, muito prazer, Marcos. Seja bem-vindo. Prazer. Obrigado pelo convite, Rebeca. Imagina, vamos lá. Ontem Lula falou, porque teve uma grande repercussão essa semana, uma entrevista, uma pesquisa feita com o chamado mercado financeiro, os muito ricos do país, né? Foram 80 pessoas pesquisadas, então foi apresentada como uma pesquisa quantitativa, mas só com 80 pessoas, mas tá bom, porque o universo também não é tanta gente mais nesse universo, né? Pessoas da cúpula do mercado financeiro, todos milionários, né? Gestores de fundos, gente, altos executivos de bancos e tudo. E lá mostrou algo bem interessante. O Haddad está muito popular com essa turma, muito popular com as reformas do arcabouço fiscal e da reforma tributária e com a sua gestão na Fazenda, mas o pessoal continua sem topar o Lula, né? Não engolem o Lula. E achei curioso que ontem Lula deu uma entrevista na Record e falou que não tem a menor importância. Essa opinião deles aí não nos interessa. Eles sempre foram contra a gente. Minimizou essa simpatia deles pela Haddad e, mais uma vez, meteu pau nos juros. Mas eu achei curiosa essa entrevista porque ela mostra a dissonância, não no caso da Haddad, mas no caso do Lula, né? Entre o pensamento dessa turma e o pensamento do país, né? Francamente, só quer dizer que esses caras têm minhoca na cabeça, porque achar que o ministro da Fazenda é maravilhoso, mas o chefe dele é horrível, mostra que são pessoas que não têm absolutamente nenhuma noção de que o Haddad é um colaborador de anos, é um amigo e está lá no lugar, contrariando até muitas expectativas que havia na época da montagem do governo. O Haddad está lá unicamente porque Lula insistiu, quis que ele ficasse lá. Então, essas coisas de ficar fazendo pesquisa com gente que tem minhoca na cabeça, provavelmente virá um resultado estapafúrdio que apenas mostra como que essas pessoas são volúveis e são capazes de aprovar hoje o que vão reprovar amanhã e reprovar ontem o que estão aprovando hoje. É o caso do Haddad. Então, francamente, eu concordo com o presidente. Pesquisa não quer dizer simplesmente nada, quer dizer que tem um bando de gente lá naquela Faria Lima que não entende nada de governo, nada de PT e nada de Lula. Então, deixa para lá. Importa tanto quanto a opinião de um, digamos assim, amador a respeito do que é, sei lá, a teoria da relatividade. Não quer dizer nada. Marcos, o governo Lula hoje divide-se. Estou fazendo aqui, estou desenhando aqui a mão livre, tá bom? Mas me parece que divide-se hoje em 3 frentes de ação, vamos dizer assim. A frente de ação dos programas de governo que atingem uma parte expressiva da população brasileira. Então tem lá o Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, agora segunda-feira começa o Desenrola, né, o PAC, esse processo aí. Tem uma segunda ação que é uma ação de governo mais na esfera da estrutura do país, não atinge, pelo menos no primeiro momento, diretamente as pessoas, mas tem a ver com o redesenho institucional do Brasil, arcabouço fiscal, reforma tributária e tal. E tem a terceira ação do governo, que foi um dos principais focos, em especial para nós jornalistas, né, que adoramos política, que é essa articulação do governo Lula, em que o principal é a entrada do Centrão para o governo. O Centrão está entrando no governo, o governo está trazendo aquela frente ampla. Mostrou-se na eleição uma frente ampla, no Congresso não estava tão ampla assim. Lula estava com 130 parlamentares. E está ampliando e só tem uma ampliação possível, né? Para a direita.
né, para o chamado Centrão, e ele está incorporando o Centrão para montar uma base sólida. Entrevistei o José Guimarães essa semana e falou: no segundo semestre o governo Lula vai ter uma base muito sólida. Esta aliança, queria saber com você, assim, como é que cada uma dessas ações impacta a opinião pública, ou seja, essa ação na ponta lá, tipo Desenrola, tipo Bolsa Família, esta ação de arcabouço fiscal também impacta, e como é que essa articulação política impacta, e pensando até no processo das eleições de 2024. Como é que isso se desenha, ou como é que isso impacta essas diferentes dimensões na opinião pública? Bom, primeiro, eu concordo com essa ideia sua de que são coisas diferentes e estão sendo administradas por pessoas diferentes, com graus muito diferentes de proximidade com o núcleo do governo, isto é, com o presidente e seu pensamento, seus objetivos, suas propostas até 2026. Então, ele confia muito na capacidade do governo melhorar, na entrega imediata de resultados para as pessoas que precisam mais, e para isso ele tem que confiar num núcleo limitado e pequeno. Eu vi esses dias ele falando que isso aqui é meu. Isso. É nesse sentido que eu imagino que ele está dizendo. São programas que ele imagina, que ele espera, que tenham um impacto no curto prazo. E o impacto no curto prazo faz com que melhore o terceiro objetivo, que é esse da chamada governabilidade. Porque é óbvio que quanto mais ele tiver aprovação popular, maior vai ser a capacidade dele de dizer para esses interlocutores no meio político que quer que seja assim, quer que seja assado, quer que seja com fulano e não com Beltrano. Então, os três objetivos se articulam. E acho que ele está raciocinando que ele não pode abrir mão de pessoas de estrita confiança dele na gestão desses programas, nos quais ele deposita muita expectativa de que tragam resultados no horizonte próximo, em 1 ano, em 2 anos, e certamente em 3 anos, para que no jogo da sucessão presidencial ele esteja com além dos argumentos que tem relativos a ele, ao passado dele, etc., ele tem mais o argumento de que, quando ele voltou para o governo, as coisas melhoraram significativamente para quem mais precisava. Não é para esses caras que acham que o Haddad fala sozinho, desceu de um como é que chama? De um disco voador lá na Planalto e está mandando contra a revelia do mundo. Então, voltando à sua pergunta, eu não sei se ele conseguirá, com esse tempo curto, com essa pressa que ele tem, eu não sei se é possível conseguir resultados, porque as coisas mudaram muito. Os problemas ficaram mais graves, as expectativas e a confiança da população diminuiu, as pessoas não confiam em governos de maneira geral, confiam menos do que confiavam no passado, e tem pressa de soluções. Eu não sei se tem soluções no tempo que ele espera que tenha. Tomara que ele esteja certo e eu errado. Eu apenas tenho medo de que esses programas de impacto grande e no curto prazo não tragam todos os resultados que ele espera. Quanto aos estruturais, como você fala, esses têm um tempo e uma natureza que fazem com que pouca gente os veja como coisas de benefício concreto. A imprensa liberal, os conservadores e até parte da esquerda ficam tecendo loas à reforma tributária, mas a reforma tributária só vai começar a ser implantada depois do mandato do Lula, né? Assim como as mudanças no quadro de participação do setor privado nos investimentos de médio e longo prazo,
a atração de capitais, a volta, a capacidade de atrair investimentos internacionais, um conjunto de elementos que são fundamentais, mas que não trazem resultados para o ano que vem e tampouco para 2026. Resta essa terceira coisa, essa produz efeito imediato. Como diz o Fernando Henrique, corrigindo essa imagem lá do presidencialismo de coalizão, não tem coalizão nenhuma. O Fernando Henrique, mais corretamente, batizou isso de presidencialismo de cooptação. Não tem nada de coalizão. Parece que desde o governo dele próprio, Fernando Henrique, para cá, parece que existe uma coalizão. As pessoas sentam, desenham programas juntos, pensam como que vão implementar, executar. Não tem nada disso. Tem uma cooptação que tem um preço e essa cooptação produz resultados rápidos, porque se traduzem no curto prazo, curtíssimo prazo, em mais voto no Congresso. Votos que o governo precisa para aprovar, especialmente essas de longo prazo, porque essas dependem de mudanças no marco jurídico do país. As de melhora na capacidade de gestão, não depende do Congresso. Uma boa equipe no Ministério da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, produz resultado logo, independente do Congresso. Agora, as mudanças jurídicas dependem do Congresso, as mudanças institucionais dependem do Congresso, e essas você consegue votar. Agora, quando que elas vão ser implementadas e começam a trazer resultados, ninguém sabe. Perfeito. Rebeca, chega mais. Bom, Marcos, tem uma pergunta antes, vou ler aqui o chat que chegou também para você, vou ver se eu consigo colocar, que diz da Rosimar: concordo com o senhor Marcos, Lula está por trás das decisões dos ministros, até daqueles dados a outros partidos, cortou o Kassab rapidinho sobre as passagens aéreas divulgadas sem seu consentimento. Tá aí a participação da Rosimar. E aí, diante disso, né, dessas articulações do Congresso, Marcos, a gente viu no documentário de ontem, e a gente já vem falando sobre isso, na verdade, antes mesmo do DOC, sobre aquela reunião onde diversos parlamentares participaram, incitando, né, as instituições do Brasil, atacando a democracia. Por que esses parlamentares continuam decidindo as coisas aqui no Brasil? Que movimento a gente pode fazer enquanto população para fazer pedidos de cassação desses parlamentares e tudo mais? De que forma a população pode estar mais ativa nesse sentido? Rebeca, francamente não sei, não me parece que exista a possibilidade jurídica, institucional, de que, através de iniciativa popular, você possa propor a cassação de um parlamentar. Não creio que possa, porque se tem uma coisa que eles tratam com muito cuidado, é a possibilidade de perder aquilo que conseguiram e chegaram lá no Congresso, na Câmara, no Senado, e não vão querer sair apenas porque o povo não está gostando. Eles acham que no horizonte de um mandato inteiro eles vão conseguir se reconciliar com eventuais desafetos e pronto, não vão querer que as pessoas comecem a ter ideias assim, perturbadoras na cabeça de propor a cassação de fulano de Beltrano. E, na verdade, tem uma lógica por trás disso, porque quem escolheu algumas dessas figuras patéticas que foram eleitas na última eleição foi um pedaço do eleitorado. Um outro pedaço do eleitorado, em tese, não tem por que questionar o voto dado por 40, 50, 100 mil pessoas. Esse bestalhão de Minas Gerais, que teve 1,5 milhão de votos, os votos que ele recebeu foram para ele, dados por quem, em tese, achava que seria um bom representante. Então, outros eleitores não têm
direito, em termos da teoria da representação política, não tem direito a questionar o voto que determinado grupo de eleitores deu em quem eles achavam que era adequado. Enfim, eu não vejo como fazer isso. O que é possível é manter um grau de questionamento permanente dessas pessoas, do que eles falam, do que eles fazem, e torcer, desejar que isso seja amplificado pela imprensa, por outras organizações não governamentais, por movimentos populares, de forma que, quando chegue a próxima eleição, o próprio eleitorado, as pessoas que votaram nessas figuras, repensem e digam, foi um erro, eu achei que ia funcionar, mas não funcionou. São figuras que não servem para representar ninguém. Me desculpa, eu te cortei. Mas no sentido de uma pressão popular mesmo, né? Para pressionar, de fato, aqueles que podem pedir essa cassação. Porque realmente é um absurdo, né? A gente tem visto aqui como que esses parlamentares têm se comportado de forma terrorista mesmo, né? Contra a democracia. E algo precisa ser feito, né? O que eu estava me referindo é que eu imaginei que você estava pensando, que seria até uma coisa interessante, se o próprio eleitorado pudesse tomar a iniciativa de um processo de cassação. Ao invés de haver uma denúncia formulada por fulano por Beltrano, haver uma denúncia coletiva com, sei lá, 100, 200, 500, 1000 assinaturas de pessoas que, como eleitores, questionam a atuação de fulano de Beltrano e propõem que seja feito um processo de cassação. É difícil na legislação brasileira, como você sabe. Sim. É difícil, mas é um tema realmente, né? É a ideia de que o mandato popular, quem trai o mandato popular, possa ser cassado pelos eleitores. É um tema para pensar ao aprofundamento da democracia. Agora, Marcos, voltando para o chão concreto da vida política, né? O processo de aprovação da reforma tributária custou para você, para a Rebeca, para mim, para todo mundo que está aqui, mais ou menos 7 bilhões de reais em emendas. Só nas chamadas emendas PIX foram 5,3 bilhões. Emenda PIX é uma emenda que o parlamentar destina para a prefeitura ou para o governo do estado que ele quiser, para a instituição que ele quiser, sem qualquer compromisso com política pública e sem ter que dar satisfação para ninguém. Os parlamentares, inclusive, especialmente da base conservadora, mas nessa altura do campeonato, não apenas eles, inclusive o PT, consideram essas emendas fundamentais para palmilhar ou para preparar o caminho da eleição municipal do ano que vem, 2024. Favorecer suas chapas de vereadores, seus candidatos a prefeitos, tudo. Me parece que é uma dinâmica, nesse momento, inexorável, que você falou, é o presidencialismo de computação. Mas, por outro lado, este sistema das emendas, ele faz com que o sistema continue igual, né? Você não vai ter uma mudança na composição institucional, da política institucional brasileira, vereadores, prefeitos, deputados, com esse sistema, porque esse sistema ele é um sistema, na prática, ele transforma o voto em voto distrital e ele é um sistema que garante dinheiro e recurso para quem está no poder continuar no poder, né? Então, é um sistema nefasto, né, para a política brasileira. Horrível. É uma das piores legados do senhor Bolsonaro e da turma que digamos assim, assessorou, se é que faz sentido usar essa expressão. São pessoas que para se manter no poder, desenvolveram, criaram essa excrescência completamente sem sentido na democracia. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O Congresso decidir a destinação final sozinho, sem absolutamente nenhuma necessidade de integrar uma política pública do Executivo, que é quem foi
constituído para isso, seja no plano federal, nos estados e nos municípios. Então, é perfeitamente possível que o deputado mande uma emenda para um lugar, contrariando o prefeito, o governador e o presidente. Ele vai mandar para o grupo dele, e não necessariamente para a prefeitura ou para o governo do estado ou para encaixar-se numa política do governo federal. Então, essas emendas criaram um cenário de... Já era complicada a relação entre o Executivo e o Congresso, funcionava na base da cooptação. Agora, uma parte grande do Congresso acredita que não precisa prestar contas a ninguém. E, na verdade, é isso que eles criaram. Como que vai resolver? Eu não sei, a velha frase da política de que é uma ilusão pedir a quem tem poder que abra mão dele. Porque na política não é assim que funciona. Se você tem poder, você só abre mão se quer. Porque o poder significa exatamente isso. O poder tem a capacidade de dizer o que quer e o que não quer. E do jeito como a coisa passou a funcionar sob o, entre aspas, presidente Bolsonaro, é esse. E não sei como é que nós vamos resolver. Em algum momento, provavelmente, vamos ter uma revisão constitucional, já está atrasada há muitos anos, precisava ser feita, e essa seria imagino, um momento em que seria possível reorganizar, reordenar essas relações entre executivo e legislativo. Agora, então, funciona, né? Funciona. De fato, eles encontraram um sistema que funciona, tanto que o índice de renovação da Câmara dos Deputados nessa eleição passada, 2022, é bem menor do que o de 2018. Em 2018, teve 47% de renovação na Câmara dos Deputados. Agora isso caiu para 39,38%, ou seja, mais de 60% dos deputados conseguiram se reeleger, e é com base, em parte, em boa medida, nesse sistema. Né? Funciona, né, Marcos? Funciona. Funciona. E se você quiser aprofundar esse sinal de preocupações que você mostrou com essa redução na taxa de renovação, tem que lembrar que a renovação se deu principalmente com a eleição de gente ligada a esse sistema, que é a turma da direita espalhada pelo país afora. Então, a rigor, a renovação foi menor e pior. E é isso que é a consequência direta desse modelo que eles criaram para ver se dava jeito de ficar mais 4 anos, como o Mauro Cid falava lá, tendo que tomar conta das contas do sogro, do genro, do papagaio, do cachorro, da mulher do Bolsonaro. Rebeca, por mim, encerrei aqui, vou liberar o Marcos para sexta-feira dele, para o sextou do Marcos Coimbra. Mais alguma questão? Não, tranquilo. Não, é isso mesmo. Obrigada, Marcos, pela contribuição. Foi de grande valia, né? Sempre. Sempre. Marcos, obrigado. Eu falei cedo antes de você chegar, viu? Estou doido para chegar ao processo eleitoral de 2024, eu vou ter o Marcos aqui toda sexta-feira. Vou encher ele para mim toda sexta-feira aqui. Bora, vamos aumentar as conversas. É isso aí. Obrigado, Marcos. Um abraço. Tchau, Mauro. Tchau, Rebeca. Um abraço.